Eu ocupo hoje essa tribuna para fazer referência, meu caro senador Sérgio, ao trabalho que pudemos realizar esse ano no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos e que resultou, a meu ver, numa contribuição concreta para que o Brasil possa proporcionar um melhor ambiente de operação às empresas. O senador Cristóvão, que tem sido sempre muito presente no debate econômico do Brasil, sabe que o debate econômico do Brasil, muitas vezes, ele fica voltado para os grandes temas macroeconômicos. E nós esquecemos de cuidar do chamado ambiente microeconômico, que é onde, de resto, a atividade empresarial se realiza. Há países que são mais produtivos, não apenas porque têm um ambiente macroeconômico equilibrado, mas porque são capazes de criar um ambiente institucional que, ao final, favorece o desenvolvimento da atividade produtiva. Lamentavelmente, os últimos relatórios internacionais têm sido constrangedores para o Brasil. Por exemplo, a última avaliação contida no relatório Doing Business do Banco Mundial coloca o Brasil na rabeira, ou seja, numa posição desprimorosa para um país que tem a importância do Brasil. Em vários itens que são considerados nessa avaliação, o Brasil figura entre os últimos países. Então é hora de cuidarmos, e eu acho que o senador Tasso Gereissati merece aqui esse tributo de reconhecimento, de que está na hora de que na nossa Comissão de Assuntos Econômicos nós possamos ter um foco sobre o ambiente microeconômico. E foi por isso que ele constituiu um grupo que eu tive a honra de coordenar e que, ao final de 8 meses, pôde oferecer uma contribuição, meu caro presidente Sérgio Castro, que Vossa Excelência bem conhece. E aí, senador Cristóvão, fizemos algumas audiências públicas, a primeira delas fazendo um diagnóstico da questão da produtividade no Brasil. E contamos aqui com a participação de ilustres figuras da academia, da área empresarial, e o que resultou disso é a constatação de que há 30 anos o Brasil vive um quadro de relativa estagnação na produtividade. Eu sei que a questão da produtividade é uma questão complexa, porque ela decorre de vários fatores, de múltiplos fatores. A qualidade do capital humano, a disponibilidade de capital físico, aí entendido como, por exemplo, meios de produção, dotação de infraestrutura, mas há uma parte desse mix que determina a competitividade e a produtividade de uma economia que se relaciona com o ambiente de negócio, o ambiente de operação das empresas. Portanto, nós focamos muito algumas áreas que são muito sensíveis nessa avaliação. O ambiente tributário, por exemplo. Nós sabemos que o Brasil tem um sistema complexo e disfuncional. Infelizmente, não fomos capazes de criar um sistema que se harmonize minimamente com os sistemas mais eficientes do mundo. Nós temos um sistema muito complexo. E essa complexidade, além de ser um sistema muito oneroso, em que temos, quer dizer, uma carga tributária muito elevada para um país de renda média, como o nosso. Mas não podemos imaginar que um país que vive a crise fiscal que o Brasil vive, que ostenta agora um déficit primário preocupante e uma trajetória de dívida pública, eu diria que quase que explosiva, que o Brasil pudesse agora se dar ao luxo de pretender reduzir a carga tributária. Não seria realista, mas nós temos sim a obrigação, senador Cristóvão, de atuar para pelo menos simplificar esse ambiente. E aí há um espaço imenso que pode resultar em ganhos muito expressivos para as empresas e que decorre da simplificação
do processo de pagamento de impostos no Brasil. É um tema que se relaciona com as chamadas obrigações acessórias. Ora, uma empresa hoje, há estudos no Brasil que estão aí disponíveis, que indicam que as empresas despendem um número imenso de horas e precisam, nos seus quadros, vincular muitas pessoas dentro da estrutura das empresas só para fazer o chamado compliance tributário. Ou seja, pagar impostos no Brasil é muito complicado. E, portanto, nós temos aí uma possibilidade concreta, há estudos que apontam uma série de sugestões para simplificar extraordinariamente esse processo. Veja, por exemplo, que nós temos hoje uma plataforma, que é esse sistema do SPED, de escrituração digital, mas os estados da federação obrigam o contribuinte, muitas vezes, a duplicar, a replicar uma série de informações que poderiam, de resto, já estar contidas numa única plataforma. Então, nós tratamos desse tema e há um conjunto de recomendações. Eu imagino que possamos, por exemplo, definir na mudança do Código Tributário Nacional, estabelecer regras, por exemplo, que vedem a possibilidade de que se criem obrigações novas nessa área durante o ano fiscal, o mesmo ano fiscal, e que isso possa vir através de lei e não por uma simples exigência da autoridade fazendária como existe hoje no Brasil. Mas temos um espaço, presidente Sérgio, para que no âmbito do CONFAS se promova um acordo de simplificação. Isso é possível, sim. Por outro lado, esse trabalho da comissão nos aponta a necessidade de, finalmente, o Brasil poder ter um Código de Defesa do Contribuinte. Senador Cristóvão, a abertura política, a abertura que ocorreu no Brasil já há algumas décadas, não chegou nessa relação fisco-contribuinte. Nós temos uma relação desequilibrada em que o Estado tem uma série de prerrogativas em face do contribuinte e o contribuinte não tem minimamente em face do Estado. Essa é uma relação que precisa ser equilibrada. É evidente que temos um capítulo de obrigações. Um Código de Defesa do Contribuinte não pode apenas se cingir aos direitos do contribuinte, direitos e obrigações, e nem tampouco ele pode, de alguma forma, favorecer aqueles que não têm verdadeiramente compromisso com o cumprimento de suas obrigações tributárias. Mas há de se estabelecer uma relação minimamente equilibrada para que haja, inclusive, segurança, previsibilidade em benefício da atividade empreendedora do nosso país. Temos aspectos relacionados ao tema das compensações tributárias, regras para restituição de tributos. Hoje, quando se deve ao fisco, senador Cristóvão, as correções são aplicadas, não é, a critério da autoridade, e quando se tem algum imposto que é pago indevidamente, algum processo de restituição, não se aplicam as mesmas regras de quando se deve ao fisco. Eu concedo a parte com muita satisfação ao senador Cristóvão. Meu caro senador, em primeiro lugar, parabenizar pelo trabalho. Durante a leitura que o senhor fez do relatório, eu disse que precisava publicar como um pequeno livro. Infelizmente foi feito, eu estou com o livro. E eu disse outra coisa, que ao ler o livro eu vi que não precisava ter dito, que era mais ênfase na parte de formação de mão de obra. E lá está referido, sim, referido, isso. Sim. Tá. Mas sobre o que o senhor está falando, eu quero dizer que, além de simplificar,
E, sem dúvida alguma, o atual sistema fiscal brasileiro serve, sobretudo, para enriquecer advogados da área fiscal, que sabem encontrar as brechas no caos legal, entre eles amigos nossos. A gente precisa simplificar. Agora, além disso, é preciso dar estabilidade legal. O sistema muda de um ano para o outro. Nós próprios aqui, senador Sérgio, votamos coisas que são remendos que não seriam necessários se tivéssemos feito as leis bem feitas e mais simples e, ao mesmo tempo, não viesse aqui cada vez um sistema para perdoar dívidas porque cobramos tanto que não conseguem pagar. Então, é preciso dar estabilidade legal. Eu creio também, é preciso lembrar que é preciso fazer um sistema progressivo, de tal maneira que as camadas mais altas paguem mais. Obviamente, dentro do limite da eficiência econômica. Se cobrar demais, o dono do dinheiro vai embora, leva o dinheiro embora, aí não adianta cobrar mais. Mas é preciso ser progressivo. Também eu creio que é preciso diferenciar os recursos, as rendas que nós dirigimos ao investimento do que dirigimos ao consumo. Investimento tem que ser atraído, porque é a única forma de gerar emprego. Então, não tem por que penalizar gastos com investimento. Penalizemos gastos de consumo, mas é preciso separar consumo suntuário de consumo necessário, essencial. Às vezes, no Brasil, tem certos bens suntuários que pagam menos impostos do que bens essenciais. E eu não falo isso do ponto de vista de aumentar a arrecadação, porque os bens suntuários são, numa camada rica, pequenininha, terminam sendo tão poucos que a soma não é grande de impostos, mas é o exemplo que a gente tem que dar, cobrando o imposto mais alto dos bens suntuários. E, finalmente, o consumo depredativo da natureza do consumo sustentável. Nós temos que penalizar mais o combustível fóssil do que o combustível verde, que não polui. Nós temos que colocar uma tarifa maior sobre a energia elétrica que vem de centrais produzidas a partir de combustível fóssil, como o carvão, do que hidrelétrica e, sobretudo, menor ainda, imposto sobre energia solar, sobre energia à base do vento, eólica. Então, o seu trabalho, a meu ver, tem grande colaboração. E, finalmente, está no seu trabalho, aliás, eu acho que é um eixo fundamental, que é a ideia de aumentar a produtividade. O Brasil é pobre porque a produtividade de cada brasileiro é pequena. O que faz um país rico é que cada brasileiro possa produzir muito. E por trás dessa baixa produtividade está, sobretudo, o baixo nível de educação que nós oferecemos às camadas trabalhadoras. Então, isso é que eu falei na reunião, dizendo que queria ver mais, e quando eu li o documento eu vi que lá está explicitado esse lado. Nós precisamos aumentar a produtividade. Isso significa melhor formação. Nem quero usar a palavra educação, que é uma coisa mais de difícil definição, mas formação na mão de obra. Às vezes é engenheiro de alta qualidade, às vezes pode ser um técnico de nível médio que o Brasil tanto precisa. Nesse sentido, grande parte do avanço que nós fizemos com alguns institutos, aliás, com algumas escolas técnicas que transformam os institutos, terminou trazendo pouco benefício, porque nós ficamos com técnicos de nível superior bem formado, uns poucos, e deixamos de formar o técnico de nível médio. Eu cheguei a ouvir de um desses uma expressão pejorativa, como dizendo, nós não queremos formar pessoas para apertar parafuso, como se o técnico de nível médio fosse um apertador de parafuso. É uma visão muito primária da cadeia de profissionais que um setor produtivo precisa, seja indústria, seja agricultura, mas até o que ele, senhor, chamou para, pejorativamente, de apertador de parafuso, até esse é necessário. E no mundo de hoje, até esse precisa de formação. Então, um programa de formação sério seria necessário. E eu concluo, senhor Sérgio, dizendo que o seu documento casa bem com o documento que foi feito sobre o Pronatec.
mostrando que foi uma boa intenção, mas cujos resultados não trouxeram o que nós precisávamos para melhorar a microeconomia brasileira. Nós estamos precisando de um programa mais sério, mais competente, mais pé no chão, de formação de mão de obra no Brasil. De qualquer maneira, eu creio que o seu trabalho e da comissão foi um dos pontos altos desse ano no Senado. Por isso, eu lhe parabenizo e eu espero que o documento que o senhor fez, o pequeno livro, seja debatido, lido, especialmente pelo setor empresarial e pelos políticos brasileiros e pelos agentes governamentais também. Parabéns e foi um prazer eu ter participado desta comissão. Senador Cristóvão, muito obrigado. Vossa Excelência tem sempre trazido aqui essa preocupação, essa visão com a questão da produtividade, que será fundamental para esse novo ciclo de crescimento do país. O Brasil cresceu nos últimos anos porque tinha uma demografia, ou seja, incorporava contingentes ao mercado de trabalho, expressivos contingentes que, ao final, produziam o processo de crescimento. Mas, com a mudança do perfil demográfico, o crescimento agora vai depender de ganhos de produtividade. E aí nós temos todas essas questões que foram já aqui discutidas. E, para finalizar, eu queria apenas agregar aqui, senador Sérgio, a visão de que há outros ambientes além do tributário. Por exemplo, a questão dos spreads bancários, senador Cristóvão. Nós não seremos um país verdadeiramente dinâmico e de uma economia moderna com esses spreads extravagantes. Ou seja, reduz-se a taxa de juro básica no Brasil sensivelmente, mas as taxas de intermediação, as margens de intermediação são extravagantes. E aí nós temos que ter muito cuidado para não resvalar para uma agenda demagógica, voluntarista, de querer, como alguns agora, estigmatizar lucro de banco. Não é isso. Mas tem uma agenda densa que nós precisamos perseguir. E essa casa tem dado uma contribuição. Por exemplo, o aperfeiçoamento do cadastro positivo, um projeto, senador Cristóvão, muito importante, que é esse que redefine as competências do CAD e do Banco Central em relação à questão do sistema financeiro e do sistema bancário. É preciso cuidar da defesa da concorrência nesse sistema. Não é possível imaginar um sistema que, com esse nível de concentração, não tenha um órgão que cuide da defesa da concorrência. Então, para criar um novo padrão de financiamento na economia brasileira, nós temos que ter spreads civilizados. E há um conjunto de ações que podem e devem ser realizadas, como, por exemplo, essa que define, por exemplo, que nós precisamos estimular a concorrência, cooperativas de crédito com modelos de regulação adequados, a nova realidade das fintechs, que são plataformas novas que podem contribuir para esse ambiente. Em resumo, ao encerrar, eu gostaria de dizer que me parece que esse grupo produziu uma contribuição importante e resta-nos agora acompanhar o processo. Há 15 proposições legislativas que já tramitavam no Congresso e que dialogam com essa agenda. Nós precisamos acompanhá-las. Há novos projetos que foram elaborados já como resultado do trabalho. E, nesse sentido, eu gostaria de consignar aqui um reconhecimento ao senador Eunício, que incorporou à agenda, a ponto, senador Cristóvão, dos novos projetos que foram sugeridos, 2 deles já foram aprovados na última sessão aqui do Senado Federal. O projeto de resolução que obriga que o ministro-chefe da Casa Civil venha periodicamente à CAI e ao Senado para prestar conta dessa chamada agenda da competitividade, já que o Executivo tem um papel fundamental nesse processo, e o projeto, senador Sérgio, que definiu de forma mais clara essa questão de cobrança de ISS, de cobrança de exportação do ISS na exportação de serviço.
Ainda temos alguns temas importantes, como a limitação da substituição tributária, um projeto também muito importante sobre essa questão das certidões negativas de débito. Bom, mas eu creio que nós temos aí um bom roteiro, uma boa agenda para trabalharmos nesse próximo ano legislativo. E eu tenho certeza que essa Casa vai estar sintonizada com essa agenda, porque o Brasil precisa, efetivamente, criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento dos negócios, da atividade empreendedora, porque temos uma imensa energia empreendedora nesse país e é preciso que ela seja canalizada e possa ser bem aproveitada no interesse do país. Portanto, eu agradeço aos companheiros e especialmente à mesa pela tolerância aqui do tempo. Muito obrigado a todos e antes de encerrar, eu quero deixar a todos aqui os meus melhores votos de um Feliz Natal extensivo à família de todos os nossos colegas e companheiros e os votos de que tenhamos um ano que será, sem dúvida, um ano muito desafiador, sobretudo pelo que vai representar em relação ao processo das eleições gerais no nosso país. E eu torço, senador Cristóvão e senador Sérgio, para que o Brasil possa seguir numa trilha de equilíbrio, de moderação, para que possamos fazer essa travessia e retomar uma agenda, firmemente uma agenda de interesse do país. Muito obrigado.